Olá, bem-vindo ao curso de Eclesiologia. Eu sou o pastor Marcelo Oliveira, aqui da Igreja Batista Central de Lavras. E hoje nós estamos na lição 9. O nosso curso de Eclesiologia, ele está sendo conduzido através de 4 grandes linhas de estudo. A primeira linha é a doutrina da igreja em si, a doutrina bíblica da igreja. A segunda linha é a história da igreja. A terceira linha é o estudo de a boa doutrina, a sã doutrina e as heresias, que são as doutrinas erradas. E aí a formação de igrejas boas, corretas, e a formação de seitas, que são igrejas erradas. E a quarta linha é um entendimento de como deve ser a igreja no tempo do fim, ou seja, a escatologia da igreja, na qual nós estamos vivendo, né? O tempo da igreja no tempo do fim, do tempo do fim somos nós, então é oportuno isso. E nós vamos misturando essas linhas, em algumas lições, uma delas domina, em outras, outra domina, em outras ainda a gente mistura essas 4 linhas, mas o curso é bastante compreensível e é feito num nível que você pode compreender perfeitamente. Se você prestar atenção, e se você precisar, você pode voltar o vídeo e ouvir de novo. E o objetivo é que esse curso seja completo, no sentido de que nós não vamos necessariamente tocar em todos os pontos que é possível tocar, porque ninguém consegue tocar em todos os pontos de uma doutrina, de um assunto, mas nós vamos tocar nos pontos fundamentais. Então é completo no sentido de fundamentos, de tal maneira que se você fizer esse curso, você vai compreender a igreja de Cristo perfeitamente. Hoje, então, nós vamos tratar da história da igreja, e no meio da história nós vamos colocando, pincelando aspectos doutrinários, de heresiologia, apologética e assim por diante. Hoje é a lição 9, que trata da história da igreja do ano 100 até o ano 313. Talvez você pergunte, por que não até o ano 300? Porque a data de 313, o ano de 313, é muito importante para entendermos esse período. O ano 100 é quando morreu o último apóstolo, o apóstolo João. Provavelmente ele morreu entre 95 depois de Cristo e 100 depois de Cristo, né? 95 e 100 da nossa era. E eu estou usando a data de 100 até o ano 313, que é o ano da conversão do imperador romano Constantino. No segundo slide, nós estamos explicitando as 2 grandes forças históricas que atuaram neste período, do ano 100 ao ano 313. A primeira grande força histórica foi a consolidação da doutrina cristã correta, em especial do que nós chamamos de cânon. Cânon é o grupo dos livros das Escrituras consideradas sagradas para os cristãos, consideradas a palavra de Deus, inerrante e infalível. E, em outras palavras, foi o tempo em que se consolidou a Bíblia, com 66 livros, 39 no Antigo Testamento, a escritura dos judeus, e 27 no Novo Testamento, a escritura dos cristãos, se bem que o Antigo Testamento também é a escritura dos cristãos. Os judeus têm só o Antigo Testamento, os judeus não convertidos têm só o Velho Testamento, o Antigo Testamento como suas escrituras, 39 livros, e nós cristãos temos tanto as escrituras dos judeus, os 39 livros do Antigo Testamento, como os 27 do Novo. O Antigo Testamento é tudo que foi falado sobre Deus, tudo que Deus falou antes de Cristo. O Novo Testamento, tudo que Deus falou e revelou depois de Cristo, em especial o próprio Cristo. Essa foi a primeira força histórica. A segunda foram as perseguições feitas sobre a igreja. No slide seguinte, eu coloco para você os 10 períodos de perseguição nesse tempo, que a gente está chamando aí do ano 100 ao ano 313, alguns chamam de era dos pais da igreja. Eu não gosto muito desse termo, porque dá a impressão que a igreja surgiu aí. Não, a igreja surgiu na era apostólica, lá no ano 32, com Pentecostes. Então, a era exata dos pais da igreja é a era apostólica, porque os apóstolos, Jesus e os apóstolos são os pais da igreja.
Então eu vou chamar de era pós-apostólica, do ano 100 a 313. E nesse período foram feitas 10 perseguições à igreja, cada uma delas com maior ou menor rigor, mas todas mataram cristãos, torturaram cristãos, expoliaram cristãos, prejudicaram no sentido humano os cristãos, tentativa de prejuízo. A primeira foi com o imperador romano Nero, que governou o Império Romano entre 54 e 68, depois de Cristo. Foi nessa perseguição que morreu o apóstolo Paulo, decapitado, e provavelmente morreu também o apóstolo Pedro. A segunda perseguição foi feita pelo imperador Domiciano, que governou entre o ano 81 e 96. A terceira, o imperador Trajano, entre o ano 98 e 117. Eu estou colocando aí, na verdade, essas duas primeiras perseguições como se ela fosse dentro do período de 100 a 313. É claro que não foi, porque elas foram antes do ano 100. Então, na verdade, houveram 8 períodos de perseguição dentro do período entre o ano 100 e o ano 313. Porém, no total, até o ano 313, foram executados 10 períodos de perseguição pelo Império Romano. É claro que esses 10 períodos de perseguição pelo Império Romano não são todas as perseguições que a igreja sofreu. A igreja sofreu muitas perseguições, inclusive nesse período também por outros impérios, outros reinos. E depois do ano 313, houve muitas e muitas perseguições por Império Persa, Otomano, Islâmico e assim por diante, até os dias de hoje, onde ainda há perseguição até hoje. É considerado que no século XX e o início do século XXI nosso, o número de cristãos que foram perseguidos e mortos é maior do que todos os 19 séculos antes, inclusive essas 10 perseguições. O que mostra que a perseguição atualmente está cruel e continua. China persegue, Coreia do Norte persegue, vários países islâmicos perseguem. Nós temos muita perseguição com morte. Perseguição sem morte, praticamente todos os países do mundo, inclusive o Brasil, tem. Continuando, o imperador Adriano, do ano 117 a 138, promoveu o 4º período de perseguição do Império Romano. O 5º, 6º e o 7º período foi do ano 161 a 238 pelos imperadores Marco Aurélio, Séptimo Severo e Maximino. A 8ª pelo imperador Décio, a 9ª pelo imperador Valeriano e a 10ª e última pelos dois, Diocleciano e Galério, que governaram juntos até o ano, então, 313, quando cessaram as perseguições com a conversão de Constantino. Próximo slide fala qual é o maior problema das perseguições. O maior problema das perseguições não era a perseguição em si, mas sim como tratar os apóstatas arrependidos. É claro que perseguição é ruim, mas, por incrível que pareça, os cristãos daquela época, e até hoje é assim, não consideram que a perseguição destrói, mesmo que mate, mas não consideram que destrói. Pelo contrário, a perseguição ela é muitas vezes considerada uma bênção. Pode parecer até loucura isso, mas a perseguição é considerada uma bênção porque ela fortalece a igreja, fortalece os cristãos e faz a igreja aumentar, não diminuir. Temos várias histórias dos mártires, né, daqueles que morreram perseguidos pela sua fé. Até hoje existe mártires. E uma das histórias bonitas é a do João Hus. É curioso que a própria Igreja Católica perseguiu cristãos também. Alguns consideram que a Igreja Católica foi a que mais perseguiu os cristãos, mais até do que o próprio Império Romano e de outros reinos. E o João Hus, padre católico, que procurou reformar a igreja, que ele era pároco na cidade de Praga, na República Tcheca. E ele foi perseguido pela própria Igreja Católica, foi morto na fogueira pela própria Igreja Católica. E ele disse para os seus discípulos que se o fogo, a fogueira, fosse suportável para um cristão, ele faria um sinal do meio do fogo. E a história diz que quando o fogo queimou as cordas que prendiam ele na estaca, lá do meio do fogo ele fez o sinal, mostrando que era possível, sim, um cristão enfrentar até a morte pelo fogo sem o horror. Por isso, o maior problema das perseguições não era a perseguição em si, mas sim como, nesse caso,
estamos explicitando, o maior problema para a igreja foi, na época, como tratar as pessoas apóstatas. As apóstatas são aqueles que negam a fé. Então, eram membros das igrejas que, quando chegava o oficial romano, dizendo que se ele não negasse a Cristo e queimasse incenso à estátua de César, ele seria morto. Muitos escolhiam negar a Cristo, alguns até blasfemavam no nome de Cristo, queimavam incenso na presença da estátua do imperador, mostrando então que ele era um adorador de Roma e dos seus deuses, e não de Cristo, e então ele não era morto, ou seja, ele fazia isso por covardia, porque ele não queria passar pela morte do martírio. Mas depois que passava o período de perseguição, eles voltavam para a igreja arrependidos e a igreja se perguntava. Primeira pergunta: deveríamos readmitir o apóstata arrependido? Por que essa pergunta era feita? Porque muitas pessoas consideravam que isso estava se tornando um oportunismo, porque muitos e muitos não negavam a sua fé ante a perseguição e eram martirizados pela sua fé. E aqueles que eram apóstatas, covardes negavam Jesus, depois se arrependiam, estavam se tornando uma posição muito cômoda. Quer dizer, a hora que vem a perseguição, eu não sou cristão. A hora que acaba a perseguição, eu sou cristão. Aí, se ela vier de novo, eu não sou cristão. Ela acabou, eu sou cristão. Quer dizer, ele quer levar vantagem dos dois lados, que leva vantagem da igreja e que leva vantagem do mundo. Então, isso foi um problema. E a pergunta era: nós vamos readmitir? E a segunda pergunta relativa a essa é: deveriam ser rebatizados? Por que rebatizados? Porque a ideia era o seguinte: se ele veio arrependido de ter apostatado da fé, de ter negado Cristo, querendo voltar para a igreja, porque ele não era convertido antes. Então nós temos que batizar agora. É agora que ele está se convertendo. Porque um verdadeiro convertido, um verdadeiro cristão, jamais nega Cristo. Então esse era o problema que existiu. As igrejas na época resolveram isso, algumas de um jeito, outras de outro. Não houve uma decisão unânime. Talvez a coisa era tratada caso a caso. E alguns deveriam ser rebatizados mesmo, porque não eram convertidos. Outros não foram readmitidos na igreja, porque se viu que eram oportunistas, eram ímpios e não estavam convertidos. Então isso aí foi resolvido pelas igrejas da época. No próximo slide, nós vemos que pior do que as perseguições foram as heresias. Heresias. Veja o que o apóstolo Paulo falou aos presbíteros da igreja de Éfeso em Atos 20. Então, você abre a sua Bíblia em Atos 20 e pode ler aí os versículos que eu coloquei no slide. Se você não quiser abrir a sua Bíblia, você pode ler no próprio slide, estão aí os versículos. Então, está escrito assim em Atos 20, versículo 17 em diante. E de Mileto, Paulo mandou a Éfeso a chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. E logo que chegaram os presbíteros, que são os pastores lá da igreja de Éfeso na época, junto dele, anos 60 e poucos, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Eu estou usando a versão revista e corrigida, fiel de Almeida. Não estou usando esse texto que está aí, não é a versão revista atualizada de Almeida. Na revista atualizada de Almeida, esse texto que está escrito, ligado eu pelo Espírito, está escrito assim: senão versículo 22. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém. Aí está, ligado eu pelo Espírito. Na versão atualizada está mais claro. Constrangido eu
em meu espírito, ou seja, não estou querendo ir para Jerusalém, mas vou, não sabendo que ali me acontecerá, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Paulo sabia que dali para frente a vida dele ficaria difícil, ele seria mártir. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumprem com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, presbíteros de Éfeso, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto, vos digo, que estou limpo do sangue de todos, ou seja, fiz o que eu tinha que fazer, preguei o que eu tinha que pregar, ensinei o que eu tinha que anunciar, fiz a tarefa que o Senhor Jesus me colocou para fazer entre vocês, cumpri a missão, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Observe aí um detalhe importante, que vai servir mais tarde para nós, que Paulo chama os presbíteros de Éfeso de bispos, mostrando então, esse é um dos textos que mostra que a palavra bispo é a mesma coisa que a palavra presbítero. Presbítero significa ancião, uma pessoa mais madura, de mais idade. Bispo significa supervisor. Então, aí a Bíblia, Paulo, o livro de Atos, todo o tempo mostra que bispo é a mesma coisa que presbítero. Ou seja, dois termos sinônimos intercambiáveis. Bispo é um termo que se refere à supervisão. Presbítero é um termo que se refere à maturidade cristã. Mas os dois, presbítero e bispo, se referem à mesma pessoa, que são os pastores. Então, pela Bíblia, pastor, presbítero e bispo é a mesma coisa. Bispo não é um pastor superior aos outros. Bispo é um termo que significa a mesma coisa que pastor. Então, todos os pastores poderiam ser chamados de bispos. Todos os pastores poderiam ser chamados de bispos. Todos os pastores poderiam ser chamados de presbíteros, pela Bíblia. Isso é importante entender, porque hoje a palavra bispo, no Brasil, no linguajar comum, não tem mais esse significado que tem na Bíblia. Foi alterado de maneira inadequada esse significado no Brasil hoje. Por isso você precisa entender que bispo na Bíblia não significa o que você sabe de bispo agora. Então, bispo agora significa o quê? Um pastor que está acima de todos os pastores, um rei dos pastores. E não é assim que a Bíblia diz. Bispo é a mesma coisa que pastor. No próximo slide está grifado em azul o que Paulo falou para os presbíteros, para os pastores da igreja de Éfeso. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, da minha morte, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, à igreja, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que ensinarão doutrinas falsas para atraírem os discípulos após si. Profecia do apóstolo Paulo, né? O Espírito Santo revelou para ele que depois que eles, os apóstolos, morressem, a igreja ficaria um tanto quanto à mercê de falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, falsos ensinadores, e isto é assim até hoje. Até hoje, levantam-se pessoas nas igrejas, homens e mulheres, que ensinam doutrinas contra a Bíblia, falsas, e atraem muitas pessoas após si, fundam até igrejas falsas, heréticas, seitas, com muita gente dentro. Então veja você que a Bíblia já alerta sobre isso. Portanto, vigiai. Vigiai contra esses homens que estão ensinando coisas erradas e falsas, contra a Bíblia. Lembrai-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar, ou seja, de ensinar, de chamar a atenção, de mostrar o que é certo, com lágrimas a cada um de vós. Próximo slide. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Em Éfeso, Paulo não viveu
da igreja. Paulo trabalhava por si mesmo, fazia tendas, vendia suas tendas e sustentava a si mesmo e as pessoas que estavam com ele, para não pesar a igreja. Ele não fez isso em outras igrejas. Em Corinto, por exemplo, ele viveu do sustento da igreja. Próximo slide. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E, havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e, lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. De fato, dentro da era apostólica da igreja, do ano 32, que quando houve Pentecostes, inaugurou-se a igreja, até o ano 100, já haviam heresias emergindo dentro das igrejas, mas os apóstolos e presbíteros eram firmes para coibi-las. Mas depois da morte do último dos apóstolos, João, que morreu aproximadamente no ano 100, muitas heresias continuaram a emergir dentro das igrejas e algumas conseguiram se estabelecer amplamente. Dentre essas heresias, 2 heresias em especial conseguiram arrastar várias igrejas, mas não todas. Por causa destas 2 heresias, 2 grandes linhas de igreja definiram-se nesse período entre o ano 100 e o ano 313. Linhas estas de igrejas que permanecem até hoje e permanecerão até a volta de Jesus. Jesus é quem irá dar fim a uma destas linhas, a linha errada, e deixará existir apenas a outra linha, a linha certa. Enquanto isso, temos que saber qual é a diferença entre essas 2 linhas, a certa e a errada, para que saibamos qual destas linhas está errada e qual é a certa. Aí eu vou mostrar para vocês agora a grande divisão que houve nas igrejas, nessas 2 grandes linhas. Veja bem, o que eu estou mostrando para você aqui é que, apesar de haver muitos e muitos nomes diferentes de igrejas, denominações diferentes, em países diferentes, com rituais diferentes, com aparência diferente, com práticas diferentes, todas elas podem ser colocadas em 2 grupos. São essas 2 grandes linhas que eu vou mostrar para você agora. Eu coloco agora para você uma linha do tempo para chamar a sua atenção. Veja bem, do seu lado esquerdo, na caixinha amarela de cima, eu chamo a atenção que 2 erros se estabeleceram nas igrejas após a era dos apóstolos. Os 2 erros à luz. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, ou em outra versão, reino de sacerdotes. Então, todos nós cristãos somos sacerdotes. Sacerdotes segundo a ordem de Arão? Não. A ordem de Arão é só para os judeus, e só algumas pessoas lá é que são sacerdotes. Nem todos os judeus são sacerdotes, porque a ordem de Arão só vale para os descendentes de Arão. Mas nós, cristãos, nós somos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque, a mesma ordem pela qual Jesus é sumo sacerdote. E todos nós somos sacerdotes. Todos nós somos ministros do Evangelho. Todos nós podemos pregar o Evangelho. Todos nós podemos fazer discípulos. Todos nós podemos ter dons do Espírito Santo, todos nós podemos ministrar uns aos outros. Isso significa ser sacerdote de Cristo. Hebreus 10, 19 a 22 também fala isso. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos... Versículo 20, pelo novo e vivo caminho que ele, Jesus, nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, Jesus, o sumo sacerdote da nossa ordem, nós somos sacerdotes, ele é o sumo sacerdote, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Aproximemo-nos de Deus, ou seja, só um sacerdote pode se aproximar de Deus. A palavra sacerdote significa aquele que pode se aproximar de Deus. Todos nós podemos, todos nós somos sacerdotes. Implicação prática, todos nós cristãos verdadeiros somos ministros plenos do Evangelho. Isso significa que não existe clero na igreja. Não existe clero e leigos. Este conceito de existe o clero e o leigo, isso é falso. O clero seria um sacerdote e o leigo não. Não. Na igreja de Cristo, todo mundo é sacerdote, então todo mundo é clero. Todo mundo é ministro do Evangelho. Não é só o pastor que é ministro do Evangelho. Não é só o evangelista que é ministro do Evangelho. Não é só o ministro de louvor que é ministro do Evangelho.
Todo mundo é ministro do Evangelho, até aquele irmãozinho mais simplesinho, aquela irmãzinha mais simplesinha que se converteu ontem. Ela é ministra do Evangelho e ele é ministro do Evangelho, tanto quanto o pastor que tem 50 anos de convertido e 40 de ministério. É a mesma coisa. A ordenação ao ministério pastoral, a diaconia, não confere sacerdócio. O sacerdócio é conferido pela fé em Jesus, pela conversão a Cristo. Os pastores e diáconos e os outros ofícios da igreja e ministério são apenas servos. Sexto princípio, a grande comissão é a missão da igreja. A grande comissão está em Mateus 28, em Marcos 16, em Atos 1:8, também está, na verdade, em João, no Evangelho de Lucas também. Mas vamos falar aqui de Mateus 28, 18 a 20, nós já falamos ela, vamos repetir. Jesus chegando nos deu a ordem dizendo: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando os convertidos e batizados todas as coisas que eu vos tenho ordenado a vocês. Ensinem a Bíblia para eles, dê curso bíblico, ensinem-lhes eles a viverem de acordo com a Bíblia. E fazendo assim, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século, até o fim do mundo. Essa é a grande comissão, que é a nossa missão. E ela pode ser resumida em 4 grandes etapas. Ganhar pessoas, que é lançar a semente do Evangelho, a pessoa recebe o Evangelho, se converte a Cristo. Consolidar a pessoa, que é aquela semente brotou, a pessoa quer seguir Jesus, a gente batiza ela. Ensinar, quer dizer, fortalecer aquela pessoa, nutrir aquela pessoa para ela se tornar uma árvore forte, capaz de resistir ao discípulo de Jesus. E, finalmente, capaz de frutificar, ganhando outras pessoas para Jesus, consolidando na fé outras pessoas, ensinando outras pessoas, discipulando outras pessoas. Sexto princípio, uma igreja boa, ela permite o livre exame das Escrituras e a liberdade de consciência. Ou seja, uma igreja verdadeira de Jesus não força ninguém a nada. As pessoas são livres para decidir no que vão crer, no que não vão crer. Isso não significa que todo mundo, então, pode ser membro da igreja. Não é verdade. O que eu estou dizendo é que a igreja ela dá à pessoa o direito de fazer suas decisões e crer no que quiser. Mas é claro que se a pessoa crer contra a Bíblia, ou não crer, for incrédula, ela será disciplinada pela igreja e talvez até excluída da igreja, porque uma igreja não pode ter não cristãos, incrédulos, pessoas que não nasceram de novo, apóstatas. Então esse princípio não diz que a igreja é a casa da mãe Joana, não é isso. A igreja tem doutrina, tem regra, tem princípio, e as pessoas têm que enquadrar-se nisso, mas por sua livre e espontânea vontade. O que esse princípio está dizendo é o seguinte: não se converte ninguém à força. E uma igreja não pode impor nada a ninguém para que ela creia ou não creia. Ela prega, a igreja ensina e prega. A pessoa é que vai decidir se crê ou não crê, se aceita ou se não aceita. É claro que se ela não aceitar essa doutrina, ela não pode ser membro da igreja. Ela vai ficar lá fora da igreja, mas a igreja não vai impor a ela que ela creia diferente. O que a igreja vai fazer é definir a pertinência ou não, mas não a consciência da pessoa. Romanos 14:5 diz assim: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um, porém, tem a opinião bem definida em sua própria mente. Ou seja, cada um de nós, a Bíblia está dizendo, cada um de nós tem que definir na sua cabeça o que crê, o que não crê, o que concorda, o que discorda, e assim por diante. Cada um tenha bem definido em sua própria mente o que pensa. O versículo 12 diz assim: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Eu não posso dizer assim, eu fiz tal coisa porque o pastor falou. Não, eu fiz tal coisa porque o pastor me ensinou, ou o discipulador me ensinou, ou o líder de célula me ensinou, ou o irmão do ministério me ensinou. Eu concordei com ele, eu vi na Bíblia que é isso mesmo, concordei com ele, e eu também creio. A partir do momento que você crê, é sua responsabilidade. Sua bênção e sua responsabilidade. Se for uma coisa errada, seu prejuízo. O livre exame das Escrituras significa que a igreja verdadeira ensina as pessoas a elas mesmas estudarem a Bíblia por si mesmas. É o que a igreja de Berea fazia. Todos os membros da igreja de Berea conferiam na Bíblia se a pregação estava correta, se o ensino estava correto. Ora, eles só podiam fazer isso porque eles sabiam consultar a Bíblia, sabiam ler a Bíblia, sabiam estudar a Bíblia. Então, uma boa igreja vai ter curso bíblico, ensino bíblico, escola bíblica, discipulado bíblico, pessoas vão ensinar você a entender a Bíblia, você vai ter escola bíblica dominical, vai ter curso bíblico, vai ter culto de ensino bíblico, vai ter
tudo bíblico como nós temos aqui direto na palavra. Isso que nós estamos fazendo agora é o resultado desse princípio. Nós estamos ensinando a Bíblia para você também por esse princípio. A IBCL segue os 9 princípios, por isso que a IBCL é uma boa igreja, porque ela segue os 9 princípios. Toda igreja que seguir os 9 princípios será uma boa igreja. E também diz Romanos 14, 22, a fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mais uma vez mostrando que cada um de nós tem que ter na sua mente, claramente, o que crê, o que não crê, o que sabe, o que não sabe. A fé que tu tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Ou seja, você tem que ser responsável pela fé que você tem ou não tem. Não culpe ninguém mais, é você que tem que tomar suas posições, você que tem que definir o que você crê ou o que você não crê. As consequências, um pouco mais, as pessoas têm o direito de examinarem por si mesmos a Bíblia e decidirem-se em liberdade de consciência. O 8º princípio, a separação entre igreja e Estado. Mateus 22, 21b, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ensino do Senhor Jesus. Ou seja, César é o Estado, Deus é a igreja, está na igreja. Então, dai a César o que é de César, ou seja, o Estado cuida das coisas do Estado, não mistura com a igreja. E dai a Deus o que é de Deus, ou seja, a igreja cuida das coisas de Deus e não mistura com o Estado. Os membros da igreja podem se envolver em boa política, mas a igreja deve se ater apenas à pregação, ao ensino e à vivência do Evangelho. 9º princípio, a administração da igreja com excelência e transparência. 1 Coríntios 14, 40. Seja tudo feito com ordem e decência. Seja tudo na Bíblia é tudo. Tudo na Bíblia não é quase tudo. Tudo na Bíblia não é a maioria das coisas. Tudo na Bíblia é tudo. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem, com ordem e decência. Ordem significa organização, critério, regra, princípio, obediência aos princípios. Outro versículo diz, sede criteriosos em tudo. Ou seja, o cristão verdadeiro, nascido de novo, homem e mulher de Deus, tem critério para tudo. Critério é norma. Tem norma para tudo. Tem gente que reclama, tem muita norma. Tem que ter norma, irmão. Tem que ter norma, irmã. Porque a Bíblia manda ter, seja tudo feito com ordem. Ordem significa regra. Se não tiver ordem, não tem regra. Se não tiver regra, não tem ordem. Mais ainda, sede criteriosos em tudo. Tem um versículo na Bíblia que diz, sede criteriosos em tudo. Procura na sua chave bíblica que você vai encontrar. Sede criteriosos em tudo. É uma ordem de Paulo também. Como essa aqui é de Paulo, Paulo fala outra ordem. Sede criteriosos em tudo. Tudo na Bíblia é tudo. Então, o irmão e a irmã tem que entender que a igreja de Deus é uma igreja cheia de ordem, de regras, de critério para as coisas. Para que não haja 2 pesos, 2 medidas, para que não haja injustiça, acepção de pessoas. Por isso que existe. As coisas funcionam muito bem quando tem ordem. Critério é a mesma coisa que norma. Critério é a mesma coisa que norma. Então, Paulo está falando, tenham norma para tudo. Além disso, a transparência é necessária porque nós somos da luz. Então, as finanças da igreja, por exemplo, têm que ser clara. Os tesoureiros da igreja, os diáconos que cuidam da tesouraria, os líderes da igreja, não podem recolher dízimos e ofertas e não registrar. Isso tem que registrar. Tem que lançar em livros, tem que ter uma contabilidade muito bem feita. Se um membro da igreja quiser saber assim, olha, eu dei dízimo tal mês, não dei, a igreja tem que saber falar isso, deu, não deu, foi tanto, o valor foi tanto, tal dia. Se um membro quiser saber no que está gastando o dinheiro da igreja, a igreja tem que falar no que está gastando o dinheiro da igreja. É obrigação dos líderes, dos administradores mostrarem isso, é transparência. Uma igreja que esconde as suas finanças tem alguma coisa errada, pode ter certeza disso. Porque ninguém que está fazendo certo teme a luz, teme a transparência, teme expor. Se está escondendo, alguma coisa errada está acontecendo. E como você sabe que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e que, como você sabe, o dinheiro é o único antideus que existe, veja se na sua igreja a administração é feita com transparência, além de excelência. Porque a igreja que não é transparente na sua administração, finanças e tudo mais, não está indo na direção de uma boa igreja.
Esses 9 princípios são os princípios que fazem uma igreja ser uma igreja fiel, uma igreja ser verdadeiramente batista. Nesse próximo slide, eu coloco para você os 9 princípios e coloco o máximo desvio que pode ter e um desvio intermediário. Então, o princípio de que Jesus Cristo é o único Senhor da igreja. O máximo desvio é quando se estabelece uma hierarquia episcopal na igreja, numa denominação, num conjunto de igrejas, e essa hierarquia episcopal feita de homens se torna senhora da igreja, indo até mesmo contra a ordem de Jesus. Um desvio intermediário é quando bispos ou uma outra igreja comandam a igreja local. O segundo princípio é desviado maximamente quando o magistério da igreja ou a tradição da igreja é superior à Bíblia. O magistério da igreja é o conjunto de ensinamentos da igreja e a tradição da igreja é o conjunto de rituais e práticas que a igreja tem. E quando essas duas coisas, os teólogos da igreja e as tradições, rituais e práticas da igreja ficam superiores à Bíblia, ou seja, a Bíblia não é mais a palavra de Deus, a última palavra, mas a palavra do homem que começa a ser a última palavra, ela teve o desvio máximo. Um desvio intermediário é quando as atitudes que dão certo na prática são superiores à Bíblia. A palavra do homem acaba sendo maior do que a da Bíblia por conveniência. Terceiro princípio, desvio máximo, quando a igreja inventa sacramentos além do batismo e da ceia. Por exemplo, se você não fizer a crisma, você não é salvo. Se você não confessar para o padre uma vez por ano, você não é salvo. E assim vai, colocando um monte de obrigações que não estão na Bíblia. Isso é um desvio, isso é um erro, isso é heresia. Um desvio intermediário é quando a pessoa, a igreja, começa a inventar um monte de coisas, campanhas para ser salvo, quando na verdade a salvação é por meio de Jesus só. Por exemplo, dizendo assim, não, se você não der dinheiro aqui, você não alcança a salvação. Isso é um desvio, isso é uma heresia. Rituais desnecessários, isso são desvios intermediários. Não somos contrários à campanha. Pode ter campanha, mas não para a salvação. Pode ter campanha de oração, por exemplo, para alcançar uma bênção, mas não campanha para a salvação, no sentido de que se você não der dinheiro, se você não passar debaixo do manto vermelho, se você não fizer isso e aquilo, você não é salvo. Isso já é uma heresia. A salvação é por meio da fé em Jesus Cristo e somente pela fé. O princípio do sacerdócio universal dos crentes é quebrado quando existe o sistema de clero e leigos. Alguns são mais próximos de Deus que outros. E um desvio intermediário é quando bispos e pastores são mais próximos de Deus do que os membros comuns. Ou seja, se pensa, se fala, se ensina que bispos e pastores são mais próximos de Deus do que os membros comuns. Ou seja, a oração do pastor é mais poderosa que a oração do membro comum. Isso está errado. Todos nós somos sacerdotes, todos nós podemos orar do mesmo jeito, Deus vai ouvir do mesmo jeito, se a oração está dentro dos padrões bíblicos, do mesmo jeito, não importa quem seja, porque Deus não faz acepção de pessoas. O princípio da grande comissão ser a missão da igreja é quebrado quando a igreja passa a ter crescimento vegetativo e por imposição, crescimento político. Não é mais a pregação do evangelho. É porque o filho se torna membro também, é porque é obrigado a ser membro daquela igreja naquele país. Isso é um desvio, é uma heresia. Um desvio intermediário é quando ativismos que não são evangelísticos, que não evangelizam e nem discipulam, passam a entreter os membros da igreja. O princípio do livre exame da Bíblia e a liberdade da consciência é quebrado maximamente quando se obriga as consciências a aceitar a interpretação da Bíblia pelo magistério da igreja. Se você observar bem, essa coluna do desvio máximo são as características da igreja católica. Tudo que está aí é o que a igreja católica faz. A igreja católica é a igreja maximamente desviada do evangelho. Nenhuma igreja é mais desviada do evangelho que a igreja católica. Tem algumas que são tanto quanto ela. Algumas seitas de hoje são tão desviadas quanto a igreja católica, mas nenhuma consegue ser mais desviada que a igreja católica. Então a igreja católica criou essa ideia do magistério da igreja, que é o conjunto de seus teólogos, bulas papais, decisões conciliares, etc., que são impostas aos católicos, porque se eles não crerem no que o Papa falou, eles estão em pecado, vamos dizer assim, mesmo sendo contrário à Bíblia. Quer dizer, o católico, a igreja católica, ela não dá à pessoa o direito de estudar a Bíblia por si mesma e questionar a própria igreja, não pode. Então, se você chega diante de um padre e fala, padre, a Bíblia diz que a gente não pode fazer imagem de escultura em Êxodo capítulo 20. O padre vai enrolar você, enrolar, o teólogo católico vai enrolar, finalmente vai dizer que a igreja católica é maior que a Bíblia, dizendo que a igreja católica é que fez a Bíblia. Como ela fez a Bíblia, ela pode quebrar a Bíblia a hora que ela quiser. Isso é uma heresia.
Um outro desvio intermediário está aí do lado. O princípio da separação entre igreja e Estado ele é quebrado maximamente quando se faz uma total união da igreja com o Estado e com a política. A Igreja Católica, todo mundo sabe, que ela é tão unida com o Estado que ela é um próprio Estado, né? Ela já foi, inclusive, a religião oficial de muitos países e estados. Ela interfere em política o tempo todo. É a mais política de todas as igrejas. Mas tem muitas outras igrejas que não são católicas que estão se enfiando em política toda hora. Isso é um completo erro. Um desvio intermediário é fazer política dentro da igreja, ter um candidato oficial da igreja, levar o candidato para falar no púlpito, fazer uma reunião apoiando um candidato dentro da igreja, do salão da igreja. Tudo isso é desvio desse princípio. E, por fim, a administração deve ser feita com excelência e transparência, e quebrado quando a administração da igreja é totalmente secreta. Por exemplo, a Igreja Católica, totalmente secreta. Nenhum católico sabe como é que o dinheiro da Igreja Católica no mundo inteiro, no Vaticano, é feito. Ninguém sabe. Um ou outro que sabe. Não só a Igreja Católica. Muitas outras igrejas escondem as suas finanças e suas práticas. Não só dinheiro, mas outras coisas também. Pedofilia escondida e muitos outros pecados são escondidos. E tem o desvio intermediário do lado aí. Muito bem. Vamos fazer a refutação bíblica daquelas duas heresias que dividiram as igrejas. A primeira heresia, a regeneração batismal, essa heresia é o seguinte: essa heresia diz que a pessoa nasce de novo quando ela é batizada nas águas, ou seja, a hora que ela toca na água do batismo, ela nasce de novo. Essa é a heresia da regeneração batismal. O batismo faz nascer de novo. A água do batismo faz nascer de novo. Essa é uma heresia, por quê? Porque vamos fazer a seguinte pergunta: como o ladrão da cruz, então, foi salvo, se ele não foi batizado? Então, se é o batismo que faz a pessoa nascer de novo, quer dizer, a pessoa ser regenerada, quer dizer, a pessoa ser salva, então o ladrão da cruz não foi salvo, mas Jesus disse que ele foi salvo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Um homem foi salvo por Jesus sem batismo. Então o batismo não pode salvar, porque senão o ladrão na cruz não seria salvo. E não é só o ladrão na cruz. Imagina uma pessoa que se converte no meio do deserto. E ele vai levar dias para achar água. E ele morre no meio do caminho. Então ele não foi salvo? Ele não foi batizado porque não tinha água. Como é que vai batizar uma pessoa sem água? 1 Pedro 1,23 diz assim: sendo nós cristãos de novo gerados, regenerados, nascidos de novo, não de semente corruptível, mas da semente incorruptível, pela palavra de Deus, que é viva e que permanece para sempre. Em outra versão: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ou seja, a Bíblia está dizendo que o que faz a gente nascer de novo é a palavra de Deus, que carrega uma semente incorruptível. Não é a água do batismo, é a palavra de Deus que nos convence, nos converte a Cristo, e essa palavra carrega uma semente, né? A ideia de sêmen, né? Carrega um sêmen incorruptível, ou seja, que não está contaminado. Então nós somos gerados de novo pela palavra de Deus, da mesma forma como cada ser humano é gerado de novo pelo sêmen de seu pai. Então não é o batismo que faz nascer de novo, que nos gera de novo, mas sim a palavra de Deus. Como a gente entenderia João 3,5 então? João 3,5, Jesus diz assim: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, o Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Vamos lá, vamos construir esse entendimento. Marcos 16, 15 e 16, mostra que o batismo sela a salvação, mas não a produz. Marcos 16, 15 a 16 é a ordem de evangelização mundial, a grande comissão também, quando o Senhor Jesus fala assim: ide pregar o evangelho, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Então a salvação é por crer e por ser batizado. Mas o batismo ali, ele está selando a fé e não produzindo o novo nascimento. Outra vez o argumento do ladrão da cruz mostra que não pode ser o batismo algo que ele mesmo produz um novo nascimento, porque senão o ladrão não seria salvo. Em 1 João, capítulo 5, o mesmo João que escreveu o Evangelho, escreveu 3 cartas, as 3 epístolas de João, e na primeira delas, 1 João 3,5, ele toca em um assunto muito interessante. 1 João 5, não 3, 1 João 5, capítulo 5, verso 1.
Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Ou seja, Jesus está dizendo que o que faz a gente nascer de novo, que é a regeneração, é crer em Cristo, que Jesus é o Cristo. O versículo 4 diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, se aquele que é nascido de Deus vence o mundo e a vitória é a fé, significa que o que faz a gente nascer de novo é a fé, e não o batismo. O versículo 5 diz assim: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Ora, mas quem vence o mundo é aquele que é nascido de novo. Mas aquele que vence o mundo não é aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então, ser nascido de novo é equivalente a crer que Jesus é o Filho de Deus. Ou seja, o que faz a gente nascer de novo, ser regenerado, não é o batismo, mas sim crer em Jesus Cristo. O versículo 6 em diante diz assim: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo veio por meio de água e sangue. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. A água e o sangue aqui é uma referência à crucificação de Jesus, em que quando o soldado feriu o seu lado, saiu água e sangue. E a água e o sangue do ferimento de Jesus na cruz é o símbolo da sua crucificação. E o Espírito Santo nos convence que a sua crucificação, o sacrifício de Jesus, ele nos salva. E a igreja nasce dessa fé. Assim como Eva foi tirada do lado de Adão, a igreja nasceu ali do lado de Jesus pela água e pelo sangue, quando o soldado feriu o seu lado. Versículo 7, pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. O Pai, o Filho e o Espírito, porque Jesus é também chamado a Palavra de Deus, o Verbo de Deus. Então, no céu, Deus Pai, Deus Espírito, Deus Filho e Deus Espírito Santo dão testemunho de Jesus, e os três dão o mesmo testemunho, os três são um, dizendo que a própria Trindade, o Deus triuno, a família divina, o Deus Pai, Espírito e Filho, os três confirmam que Jesus é o Salvador. E três são as testemunhas que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. O testemunho é esse: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ou seja, não é o batismo que dá a vida. Não é aquele que tem o batismo tem a vida, aquele que não tem o batismo não tem a vida. É aquele que tem a fé no Filho, esse tem a vida eterna. E aquele que não tem a fé e a união profunda com o Filho de Deus, que é Jesus, não tem a vida. Então, o que salva, o que regenera, o que faz nascer de novo, é o Filho, Jesus Cristo, e não o batismo. Além disso, vemos aqui também que na terra, o Espírito Santo atua para nos levar a Cristo. A água aqui, no versículo 8, representa o batismo. E o sangue representa o sacrifício de Jesus, no qual depositamos total confiança para a nossa justificação, relembrado inclusive na ceia. Então, a Bíblia está dizendo que na terra, quem opera para nos levar à salvação, nos fazer ser salvos, é o Espírito Santo. O batismo como testemunho e selo de uma fé em Jesus, e o sangue de Jesus que continuamente nos purifica de todo pecado. E esses três são unânimes num só propósito. O batismo é um testemunho da fé em Jesus. O batismo não produz a fé em Jesus. Uma pessoa pode ser batizada, mas não crer em Jesus, portanto não nasceu de novo, só tomou um banho. Eventualmente, alguém pode nascer de novo no momento do batismo? Sim, pode. O Espírito Santo pode estar atuando ali na hora do batismo, fazendo a pessoa nascer de novo naquela hora, mas não como regra. É como se a fé da pessoa fosse completada na hora do batismo. Quem nos regenera é o Espírito Santo, não a água do batismo. E o Espírito Santo operará quando quiser, inclusive se ele quiser na hora do batismo, mas pode ser antes também. Observe que o grande erro não está em localizar o novo nascimento no momento do batismo nas águas. Pode ser que a pessoa nasça de novo na hora do batismo das águas, que o Espírito Santo regenere ela na hora do batismo das águas. Mas o erro está, sim, em atribuir à água do batismo o poder de regenerar automaticamente, fora da decisão da pessoa por Cristo, colocando assim o ritual no lugar da fé consciente,
colocando a instituição do batismo no lugar da aceitação de Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor, sem a pessoa saber o que está decidindo, sem saber o que está fazendo. Este erro é a base do batismo infantil, por exemplo. Esse é o grande problema da regeneração batismal. Ela leva a um monte de outros erros. Por exemplo, que você pode batizar neném. Porque se é o batismo que faz a pessoa nascer de novo, que salva a pessoa, batiza o seu filho na hora que ele nasce, porque ele já nasce salvo. Ora, isso é falso, porque a Bíblia diz que primeiro tem que crer em Jesus para depois ser batizado. O que salva é a fé em Jesus. O neném não entende o que é Jesus, não sabe o que é pecado, não sabe o que é morrer na cruz, não sabe o que é aceitar Jesus, não sabe nada disso. Então não faz sentido batizar um neném, só está dando um banho nele, jogando uma aguinha na cabeça dele, mais nada. O batismo de criança não é o batismo bíblico. O batismo bíblico é de pessoas que já aceitaram Jesus. Então ele é batizado. Por isso que Jesus falou, quem crer e for batizado será salvo. A ordem é essa, primeiro creia, depois é batizado. E aí vem a salvação. Outro problema da regeneração batismal, por exemplo, aconteceu com o imperador Constantino. Falaram para ele que o batismo é que faz nascer de novo, que salva. Então ele se converteu, mas só foi batizado no leito de morte. E o argumento usado foi o seguinte, deixa eu batizar na hora da minha morte, porque aí não dá tempo de eu pecar mais. Então, a hora que eu for batizado, eu vou ser salvo, aí não tem pecado nenhum, eu não vou poder perder a minha salvação. É claro que isso é um pensamento de quem provavelmente não é convertido, né? Por isso que muitas pessoas pensam que o imperador Constantino não se converteu de verdade. O outro erro, a outra heresia que nós temos que refutar, a outra heresia que dividiu as igrejas em duas grandes linhas, a linha católica e batista, é o presbítero monárquico. Veja bem, a linha católica não tem só essas duas heresias, não, da regeneração batismal e do presbítero monárquico, não. A linha católica tem um monte de heresias, mas essas duas foram as primeiras que deram origem a essa linha. Estão na linha católica até hoje. Vamos ver esse erro nos próximos slides. Do presbítero monárquico. Como a Bíblia ensina sobre o governo da igreja? Ou por que não é o padrão bíblico ter-se um presbítero monárquico? O que é um presbítero monárquico? É um rei dos pastores. É um pastor que é estabelecido como superior aos outros pastores e que passa a dar ordem para os outros pastores. No linguajar hoje, moderno, no Brasil, são os bispos, os apóstolos, que ficam dando ordem para os outros pastores. É o rei dos pastores. Por isso, presbítero, monárquico, ou seja, rei. Isso não é o padrão bíblico. Isso significa uma igreja episcopal ou apostólica no dizer brasileiro hoje. Não é o padrão bíblico. Não é assim que a Bíblia ensina. Vamos ver isso nas igrejas de Jerusalém e Antioquia. Qual é o modelo ideal de governo para a igreja? Veja bem Atos 6, de 1 a 7, no versículo 2. Então os dois convocaram a comunidade dos discípulos, ou seja, a igreja inteira, os 12 apóstolos convocaram a igreja inteira, versículo 3, para escolher dentre vós as pessoas que nós encarregaremos deste serviço, é do serviço do diaconato, servir as mesas. Então não foi os 12 apóstolos que escolheram os diáconos, foram os apóstolos e a igreja inteira. Ora, o presbitério, que é o conjunto dos pastores, no caso eram os 12 apóstolos, convocaram juntos a igreja para decidir, uma assembleia da igreja. Nenhum dos 12 era maior do que os outros. Não foi Pedro que convocou, não foi Tiago que convocou, não foi Mateus que convocou. Não, os 12 juntos, mostrando que eles eram iguais. Não tinha bispo entre eles. Algumas pessoas dizem que Pedro é o bispo. Não é verdade. A Bíblia nunca coloca Pedro como bispo, como supervisor de pastores. Nunca. Nunca. Bispo, como eu já disse, bispo é a mesma coisa que pastor. Pedro era um bispo, Paulo era um bispo, Tiago era bispo, Mateus era bispo, todos os 12 eram bispos, e muito mais do que os 12 eram bispos. Tito era bispo, Timóteo era bispo, e muitos outros eram bispos. Porque bispo significa na Bíblia apenas e tão somente pastor. Não significa rei dos pastores. Não existia rei de pastores na Bíblia. Não existe rei de pastores na Bíblia. O único rei dos pastores na Bíblia é Jesus Cristo. Só Ele e mais ninguém. A comunidade da igreja, a assembleia da igreja, o conjunto da igreja foi convocada para participar do governo da igreja. A igreja escolheu e decidiu quem seriam os diáconos. Pareceu bem a igreja ao Espírito Santo, aqueles 6, do quais Estevão era um deles. O presbitério, então, o conjunto dos pastores ordenava e consagrava os diáconos.
Versículo 5. O parecer agradou a toda a comunidade da igreja, e a comunidade toda elegeu Estevão como um dos diáconos. A comunidade, a igreja inteira, apresentou os eleitos perante os apóstolos. Veja a participação de toda a igreja. Então a igreja julgou a decisão do presbitério e considerou boa. A igreja teve participação ativa nas decisões. E o presbitério, que é o conjunto dos pastores, finalmente teve a oportunidade de manifestar-se, concordando com a igreja nesse caso. Mais ainda, o presbitério, que é o conjunto dos pastores, mas a comunidade da igreja, que é a assembleia da igreja toda, buscou o consenso. Este é o modelo ideal. Por quê? Porque os pastores não podem ser dominadores do rebanho. Eles não têm essa prerrogativa, pois a igreja não é dos pastores, nem dos bispos, nem dos apóstolos, nem dos missionários, nem das profetisas, nem do ministro de louvor, nem do evangelista, nem do diácono. A igreja é de Cristo. Ele é que comprou a igreja com seu próprio sangue, só ele é o dono e mais ninguém. Todos nós somos irmãos e servos uns dos outros. Deus não atua somente pelos pastores no governo da igreja, mas também por meio da igreja toda, nos seus ministérios e nas suas possibilidades de cada um contribuir. Atos 15, sobre a controvérsia lá da circuncisão dos gentios, resolveram os irmãos que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros. Você vai ver lá em Atos 15, de 1 a 35, que aconteceu na igreja de Antioquia, um problema. Então, lá na igreja de Antioquia, os irmãos da igreja decidiram que iriam enviar emissários lá em Jerusalém para conversar com os apóstolos e presbíteros. Os presbíteros eram as pessoas que ajudavam os apóstolos a pastorear a igreja e não eram apóstolos, não eram os 12. E eles foram, pois, enviados e acompanhados pela igreja toda, esses emissários, para saber o andamento da conversa lá. Então, parece que a igreja toda, em conjunto, que concordou em enviar esses dois, mais alguns outros, lá em Jerusalém, a igreja de Antioquia toda. Os apóstolos aceitaram que os presbíteros ajudassem a governar, a pastorear a igreja, e os considerou como iguais. A comunidade da igreja enviou e acompanhou, decidiu e acompanhou a decisão, a igreja participando ativamente da vida do governo da própria igreja. Versículo 4, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros. Veja bem que não foi só os apóstolos que receberam os emissários, mas a igreja também, e os outros pastores também, não só os apóstolos. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Veja bem que não foi só Pedro que decidiu, não foi só Tiago, foi todo mundo junto. Isso é muito importante para a gente perceber como a igreja tem que trabalhar em unidade. É claro que os apóstolos tinham um peso grande na sua palavra, mas eles não eram dominadores da igreja, como alguém que impõe a sua vontade. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, determinados temas podem ter grande debate e controvérsia na igreja, não tem problema, está vendo? Havendo grande debate, o assunto era difícil, a igreja pode debater, pessoas podem ser contrárias, um na opinião do outro, isso não é pecado e não está errado. Mas a gente tem que ter paciência para ouvir um ao outro. E Pedro deu até uma palavra dura, né? Agora, por que tentais a Deus? Numa conversa, numa decisão da igreja, pode ter palavras duras. Não podemos ser pessoas crentes mimimi. Ah, falou uma coisa dura, magoei. Não é assim. O crente, ele aguenta a palavra dura. Pedro deu uma palavra dura e ninguém saiu da igreja por isso. Toda a multidão da igreja silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo. Depois que eles terminaram, falou Tiago. Percebe quantas pessoas estão participando do governo da igreja, do pastoreamento? Pedro, Barnabé, Paulo, Tiago e outros mais, e a igreja como um todo. Esse é o governo da igreja. A gente chama esse formato de presbiterial congregacional, porque os presbíteros e a congregação toda da igreja participam das decisões da igreja. Ninguém era excluído. A igreja participava das decisões, principalmente das importantes. Decisões pequenas não precisava reunir a igreja toda, mas decisões importantes como essa da circuncisão dos gentios tinha que ser ouvida toda a igreja. Você vê também no versículo 25, pareceu-nos bem a todos nós, chegados a pleno acordo. Veja como a igreja tem que buscar o acordo, e para isso tem que discutir, debater, às vezes uma palavra dura tem que ser dada, um alerta, uma exortação, mostrar na Bíblia que alguém está errado, mostrar qual é o correto, mas tudo com amor, preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz. Decisões unânimes entre as pessoas da igreja, os presbíteros, a própria igreja, e também unânime com Deus.
usando a Bíblia também. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. O Espírito Santo nunca vai contra a Bíblia. Então, pareceu bem à Bíblia e a nós. Nós vimos na Bíblia que a nossa decisão era de acordo com a Bíblia. Você vê que o governo da igreja era sempre de várias pessoas nos seus ministérios. Estou mostrando para você nesses slides como a Bíblia mostra fortemente o governo presbiterial congregacional. Você não está vendo aí ninguém mandando ninguém, nenhum dando ordem de cima para baixo, como os bispos hoje tentam fazer ou fazem. Dando ordem de cima para baixo, a revelia do que as igrejas locais pensam, do que os pastores pensam, não consulta, como se fosse o rei dos pastores, rei da igreja. Isso não existe na Bíblia. A Bíblia diz, de quem todo o corpo da igreja, todos os ministérios, bem ajustados e consolidados pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, todo o corpo efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Atos 15, de 1 a 29, os apóstolos aceitaram os novos presbíteros no governo da igreja e os consideraram iguais. Todos no presbitério eram iguais, não havia um bispo, um rei, um pai, um superior. O único superior é Jesus. A comunidade tinha participação ativa nas decisões e no conhecimento do que estava acontecendo na igreja. Isso implica em existir assembleias da igreja para algumas decisões mais importantes. O presbitério, que é o conjunto dos pastores, se reuniu para examinar o problema. O presbitério tem que se reunir para conversar, debater, discutir. Pode gastar tempo. Temos que ter paciência e boa vontade. Determinados temas podem ter grande debate, controvérsias. Pode haver palavras firmes, até duras. Não é inadequado dar uma palavra firme e dura quando é para trazer conserto e luz. Na igreja todos podem falar e opinar. Devemos nos considerar como irmãos, mesmo em atividades de governo. Há uma contínua preocupação para não excluir alguém, para não desprezar alguém. Decisões unânimes também com Deus precisam ser bem discutidas usando a Bíblia, é o ideal. Barnabé e Paulo eram apóstolos, mas permitiram que também Judas e Silas ministrassem à igreja. Ninguém era excluído, havia respeito pelos ministérios. Barnabé e Paulo entenderam que não somente eles, mas também muitos outros foram colocados por Jesus como ministérios na igreja, Efésios 4. E a graça foi concedida a cada um de nós. Não a alguns poucos, mas cada um de nós todos. E ele, Cristo mesmo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Temos que nos respeitar. Há mais ministros do que apenas um. Jesus Cristo é o Senhor da igreja, foi Ele que estabeleceu o ministério, estabeleceu um ministério plural, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Excluir pessoas e seus ministérios é trabalhar contra o aperfeiçoamento da igreja, para a edificação do corpo de Cristo. O impedimento que pessoas exerçam seus ministérios impede a edificação da igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. A unidade da igreja, seu amadurecimento, somente ocorrerá se todos os ministérios tiverem igual oportunidade de atuar e todos se submeterem uns aos outros nos seus ministérios, para que não mais sejamos enganados pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Se excluímos pessoas de seus ministérios, seremos enganados pela manipulação astuciosa e artimanhosa de outras pessoas. Somente a atuação conjunta dos ministérios é que impede a enganação. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Todo o corpo, pelo auxílio de toda a junta, ninguém é excluído nos seus ministérios, é bem ajustado, justa cooperação, reconhecer direitos, igualdade e oportunidades. Por outro lado, o governo episcopal, que é o presbítero monárquico, o bispo, como se hoje entende, prevê a existência de um presbítero maior que todos, monárquico, chamado bispo. Hoje se chama bispo, naquele tempo não. Que é uma espécie de pai dos outros pastores. O bispo não é um igual. Sua palavra é a última entre os pastores e diáconos. O que ele quer ou não quer é que vale. Ele dirige e comanda os cultos em que está. Escolhe qual culto quer para si. Sua decisão e palavra só é anulada por um bispo superior a ele, se houver, etc, etc. Ou seja, vive como um rei. No tempo antigo, no começo da Igreja Católica, se dizia que o bispo é o pastor, que é o campeão da fé. Ele tem mais fé que os outros, conhece mais a Deus, sabe mais a Bíblia, tem mais Espírito Santo, tem mais unção. Isso é uma falsidade. Não existe campeões de fé. Não existe isso. Aquele lá é mais santo que os outros. Não é.
A Bíblia mostra, a experiência mostra, que muitas vezes esses bispos de hoje, apóstolos e vai por aí afora, esses reis de igreja, são os mais pecadores de todos. Têm uma vida oculta, se o que está no coração deles fosse conhecido, seria um escândalo, o que eles fazem e falam nos bastidores seria um escândalo. Num governo episcopal onde há um bispo, não se pode ir contra ele, seria considerado rebeldia. A única opção para se viver numa igreja onde há um bispo é a não discordância e a não crítica ao seu episcopado. O bispo estaria acima de todos e somente ouvirá se ele quiser. O bispo não é um pastor igual aos outros, ele é maior que os outros, ele é maior do que os diáconos, é maior do que todos. Ele não é irmão, ele é um pai. Isto aí são as coisas erradas que vêm da heresia do presbítero monárquico. Porém, a gente tem que dizer que existe um problema com relação à honra. Um problema não, um aspecto que a gente precisa entender. Há 5 tipos de honra mais uma, há 6 tipos de honra. A primeira, nós somos honrados por sermos cristãos. Todos têm igualmente essa honra, é uma honra objetiva. Nós somos honrados por investidura, pastores, diáconos, obreiros, líderes de célula, líder do louvor, etc. Também é uma honra, é objetiva também, foi investido naquele ministério, naquele ofício. Terceiro tipo de honra, honra por servir. Sabeis que os governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quer tornar-se grande entre vós será vosso serviçal, e quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. Essa é a honra por servir, é subjetiva, ou seja, depende de cada um. Eu que decido a quem eu honro por serviço, porque ele pode servir a mim ou não. Quarto tipo de honra, honra por função estatutária. No estatuto diz que tal pessoa é o presidente da igreja, então ele tem uma honra estatutária, uma honra objetiva. Quinta honra, honra por questões pessoais, é subjetiva. Um irmão te ajuda num momento difícil da sua vida, você passa a honrar a vida dele, mas é só você que vai honrar, porque você que teve a experiência de ser ajudado por ele, os outros não tiveram. Então não espere que os outros tenham que honrar ele do mesmo jeito que você honra. E a sexta honra é uma honra para desempates, né? Por exemplo, a antiguidade. Pode-se estabelecer a regra da antiguidade. Nós estamos num grupo de pastores e alguém tem que dar a palavra final, porque empatou. Quem que vai dar a palavra final? Quem que vai desempatar? O pastor mais antigo, por exemplo. Então, nós temos 6 tipos de honra. No caso do episcopado, é criada uma honra a mais. A honra de pai, de bispo, de campeão da fé. É mais que uma investidura, pois pressupõe um direito intrínseco, seria objetiva, e é uma honra errada, porque na Bíblia não existe rei dos pastores. O que a Bíblia diz em Mateus 23, de 8 a 12? Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é o vosso pai, aquele que está nos céus. Jesus está falando isso no contexto da igreja, não no contexto da família. Na família tem pai, na igreja não. Então, na igreja não podemos chamar ninguém de pai, e o bispo é um pai, então está errado. Percebe aí que Jesus já repreendeu essa ideia de presbítero monárquico? Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós, quem quiser ser grande entre vós, será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Muito bem, terminamos o nosso estudo de hoje, e nós vimos aí o que aconteceu nesse tempo. Nós vamos continuar esse estudo, ficou muito longo, então eu vou fazer a parte B dele, essa é a parte A, e vou terminar até chegar no ano 313 com o imperador Constantino. Que Deus te abençoe e te guarde. Um forte abraço.